Vamos lá. A bandeira branca e a cirurgia noturna. Vamos ver, é o último relato. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana, os nomes estarão trocados. Esse relato é do meu avô, e na época eu nem era nascida ainda. Meu avô, que aqui vou chamar de Paulo, é carpinteiro, então sempre trabalha em várias fazendas e fez e ainda faz várias amizades e, nesse caso, inimizades. Eu não vou me aprofundar muito no relato do maledito, porque senão fica muito longo, mas o filho da mãe jogava praga no meu avô e por isso o dinheiro não rendia. Eles comiam sempre arroz e abóbora, porque era o que tinha. Um maledito, né, Ana? Bom, tinha um maledito então na história. Bom, apareceu no meu avô, do nada, 2 caroços molengos e grandes, um na axila e outro no pé. Incomodava e doía muito. Para você ter uma noção, o meu avô cortava até a botina para conseguir trabalhar, Ana. Como meus avós não tinham dinheiro, minha avó pegou emprestado com o irmão dela e então eles foram no médico. Ele passou um remédio que até que funcionou. O caroço da axila sarou, mas o do pé não. O tal do maledito, com dó ou com medo de queimar no inferno, ajudou meu avô, Paulo, já que ele fazia parte dos Bandeira Branca, que é um grupo que faz orações pedindo para anjos ajudarem doentes, ou às vezes eles mesmos operam o doente, só que em sonho. Não sabia disso, gente? O maledito falou assim: Ô Paulo, você vai melhorar, me dá seu nome completo que eles vão te operar. Meu avô, meio desconfiado, né? Afinal, maledito, né? Meio desconfiado, deu, mas não botou muita fé, não. A noite chegou e eles foram dormir. Minha tia estava passando férias lá. E como ela tem medo de aranha, ela dormia com a minha avó na cama de casal e meu avô numa cama improvisada de solteiro. Mas o que tem a ver a aranha com a cama, gente? A noite chegou, minha tia estava passando férias lá e como ela tem medo de aranha, ela dormia com a minha... para dormir junto com alguém, é isso? Com a minha avó na cama de casal e meu avô numa cama improvisada de solteiro, ok. Meu avô conta que no meio da noite ele teve um sonho, entre aspas, e nesse sonho tinha um médico, 2 enfermeiras e um enfermeiro. Eles seguravam o pé do meu avô como se estivessem operando. Meu avô, assustado, começou a tentar tirar a perna dele de lá, batendo ela na parede do quarto, acordando a minha avó. Ela, obviamente preocupada, perguntou para ele: Paulo, tá tudo bem? Tá sim, só tive um sonho com os médicos. Amanheceu e meu avô como madruga, 4 da manhã já estava passando o cafezinho. Meu Deus. Ele tinha o costume de sentar na cadeira de fio e enquanto bebia o café ficava acariciando o caroço do pé. Não foi o espanto quando ele passou a mão e não tinha mais o caroço? E o mais intrigante é que tinha 3 buraquinhos no lugar que fica o tal do caroço. Nisso, meu avô foi correndo chamar minha avó para falar do ocorrido. Ela ficou assustada, mas também muito agradecida. Eles depois rezaram e agradeceram o médico, o enfermeiro e aquelas 2 enfermeiras que o salvaram. Bom, Ana, esse foi meu relato, espero que tenha gostado, me desculpe qualquer erro, ainda tenho muitos relatos para contar dos meus avós, logo logo enviarei. Agora, Ana, como que um caroço some assim, da noite pro dia? Bem quando o maledito falou que eles iam operar, e o meu avô logo em seguida sonha que está sendo operado. Seria muita coincidência. E esses 3 buraquinhos? Como que explica? O que resta é agradecer. Beijos, Aninha. Beijos para você, obrigada. Esses 3 buraquinhos eram que... Isso aí me lembra abdução, né? Não, mas eu não sabia desse negócio de bandeira branca. E ele sonhou. Gente do céu, faz no sonho e reflete no físico. E, gente, o maledito não foi tão maledito assim, então.
Beleza, a velha do corredor agora. E corredor, hein? A velha do corredor é uma moça que nos conta. Nomes sempre trocados, ok? A minha mãe, Dona Nair, sempre foi uma mulher temente a Deus. E apesar de não frequentar a igreja, tem muita fé. Mas o que poucos sabem é que ela, desde muito nova, tem experiências que para sua religião são inaceitáveis. Ela sente e prevê coisas, seja em sonhos ou em sensações. E compartilhou comigo e com a minha família grandes causos, como ela chama. Eu vou relatar o que, dentre todos os outros, foi o que mais me intrigou. Pois bem, lá por volta do ano 2000, morávamos em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, com pouquíssimos habitantes. Uma ou outra loja, apenas um restaurante e um mercado. O mercado era da minha família. Tínhamos um bom lucro, pois, por ser o único da região, ele era bem frequentado. Enfim, éramos uma das famílias com melhor condições financeiras ali do local. Certo dia, uma das casas mais bonitas da cidade foi colocada à venda. Ela era grande, espaçosa, com 8 quartos e um porão gigantesco, que sempre me causou arrepios. Era uma casa assim de encher os olhos. Meu pai, sempre movido pela ambição, logo se propôs a comprar a casa, pois queria impressionar a vizinhança, e aquela era uma boa maneira. Descobrimos que a dona da casa, uma senhora de idade que morava ali sozinha, tinha morrido de um ataque cardíaco e deixou ali para as filhas essa herança. E não demorou muito para passarem adiante. Nós nos mudamos e a casa, apesar de muito bonita, sempre me trouxe uma vibração triste. Parecia que alguma coisa preenchia aqueles cômodos enormes e vazios, porque nem de longe tínhamos tantos móveis para colocar na casa. Era como se não estivéssemos sozinhos ali. Sabe aquela sensação de estar sendo acompanhado? Era assim o tempo inteiro. Bom, o tempo passou, minha mãe passava as tardes sozinha naquele casarão enorme. Ela vivia abatida, dizendo que sentia alguma coisa na casa. O quarto que o meu pai e ela haviam escolhido era um dos maiores, mas para chegar nele precisava cruzar um corredor escuro. Certo dia, saindo do quarto, ela afirma, de pés juntos, que viu ali, naquele corredor, uma velha com aparência doente. Era tão real que até os traços do rosto eram bem visíveis, as rugas e tudo, como se fosse uma pessoa realmente de carne e osso ali na sua frente. Mas aquela velha exalava um ar de maldade. E ela preferiu fingir que não estava vendo nada e se fez de desentendida, tipo, não tem nada aqui, né? Tem uma velha gravando, não tô vendo nada. Vou passar aqui porque eu não tô vendo nada nesse corredor, né? Tem nada aqui, mas deu uma de desentendida. Quem sabe isso espantaria a aparição, né? Já que ela não tá me vendo, eu vou embora. Olha, seja lá o que fosse aquilo, ela foi pra cozinha. A minha mãe, né? Foi pra cozinha e continuou a faxina, como se não tivesse visto nada. Semanas se passaram e sempre ela ouvia passos vindos daquele corredor. Esses passos começavam de um lado do corredor e terminavam no final dele, na porta do quarto. E o mais estranho é que tudo acontecia só naquele corredor. Era como se aquilo, de alguma forma, estivesse preso a ele, ao corredor, indo e voltando incansavelmente. Entre uma fofoca e outra ali dos vizinhos, descobrimos que a antiga proprietária da casa era uma mulher muito mesquinha e soberba, e que nem as suas filhas a queriam por perto. Minha mãe estava no seu limite já, e todas aquelas experiências a deixaram muito fraca e debilitada. Então nós resolvemos, depois de alguns meses, ir embora de lá, procurar outra casa. Desde então, tudo ocorreu bem. Hoje nós moramos na capital, não temos mais notícias daquela cidade nem daquela casa.
Espero eu, de coração, que ninguém esteja morando lá, porque nunca, em toda a minha vida, eu vi um ambiente tão escuro. Mesmo que todas as luzes estivessem acesas, ali era muito sombrio, escuro. Só presenciando isso para saber como é. E aqui a gente volta mais uma vez nos relatos que a gente viu alguns dias atrás e ao longo aqui dos relatos no canal, o ambiente escuro, por mais que tenha janela aberta, por mais que tenha luz no lugar, parece que é escuro e frio. Então isso é um indício, pelo que percebo, de que tem coisa ali, tem assombração, tem alguma coisa ali quando esse ambiente é escuro e frio. Ou só escuro, não sei, né? Ficar, alerta aí nesses lugares. E por que no corredor? Eu falo, gente, por que no corredor? Eu lembro que quando eu morava em Santo André, a gente tinha... Era um sobrado. Então, na parte de cima você chegava na escada e tinha um corredor. A escada dava aqui, daqui pra cá tinha o balaústre, né, pro buraco da escada, mas aqui pra frente da casa ficava o quarto da minha mãe. E pra cá tinha o banheiro, o meu quarto e no final do corredor, o quarto do meu irmão. E aí tinha esse corredor, entendeu? E eu tinha um pouco de medo, principalmente da hora que tinha que passar aquele fosso da escada, né? O buraco ali que... E eu saía do meu quarto, tinha que passar pelo banheiro, pela escada e para chegar no quarto da minha mãe. Era sempre correndo, porque por trás eu achava que ia até alguém, pela frente ia subir alguém do corredor da escada, não sei, ai meu Deus. Então era sempre, aí eu queria dormir com a minha mãe, ou que minha mãe dormisse comigo, mas quando eu acordava sozinha e tinha que correr pro quarto da minha mãe, isso até uns 13, 14 anos, que foi o tempo todo que a gente morou lá. Foi assim. Então, eu tinha medo de sair no corredor. Mas também tinha medo de ficar sozinha no quarto. Tinha medo de tudo. Tinha medo. Vi o espírito da minha irmã viva. A moça que nos conta esse relato tem 21 anos e diz que desde criança teve sensibilidade para o mundo sobrenatural. Ela mora em Alagoas e é a caçula de 3 irmãs. Maria, de 36 anos, Lia, de 34 anos e Fátima, de 28 anos. Então, na verdade, ela é a 4ª irmã, a mais nova, de 21 anos. Mas atualmente mora apenas ela e os pais. E ela vai contar um pouco aqui sobre essa história. Ela conta que a mãe dela, Helena, tem 61 anos e sempre foi assim um exemplo para a família, uma mulher muito guerreira, que sempre mostrou o melhor caminho a seguir. A Lia, uma das irmãs dela, diz que sempre deu muito trabalho para os pais. Ela sempre foi muito rebelde e acabou se casando cedo. Tem um filho de 15 anos e mora perto da casa deles. Mas há 6 anos a Lia se afastou deles, não conversa mais. Na verdade, ela não frequenta mais a casa, não pede mais a bênção para os pais. Na verdade, ela diz que os odeia, enfim. Pelo simples fato de seguir um caminho contrário ao que sempre foi ensinado a ela. E ela diz que a mãe dela sofre muito com tudo isso. E ela diz que há mais ou menos uns 2 anos ela conheceu o canal aqui através da Maria, a outra irmã dela. Então ela conta que numa noite de sábado, ela estava em casa, no quarto dela, estava sem sono, então ela resolveu zapear. Era por volta das 2 da manhã. Agora eu não sei o que é zapear, será que é ficar fuçando o celular? Bom, ela explica aqui que para vocês entenderem melhor, a casa dela não tem forro. Ou seja, tem as paredes, aí é possível passar de um cômodo para o outro se você pular uma parede, vamos dizer assim, o telhado fica aqui e não tem o forro, não tem a laje aqui. É a parede e aí já é o telhado aqui em cima, então meio que você escuta bem de um lado para o outro, enfim. E o quarto dela fica no corredor que dá acesso à cozinha. No entanto, a luz da cozinha fica acesa a noite toda. Sendo assim, acaba iluminando todos os cômodos da casa, inclusive o quarto dela, justamente porque não tem forro, então a luz daqui acaba iluminando todo o resto.
E a cama dela ficava virada para a porta do quarto, e a porta do quarto estava aberta. E aí, do nada, ela sentiu uma necessidade de olhar para aquele corredor. E aí, ela viu uma mulher vindo na direção dela, com roupas escuras, com o cabelo preso, com um olhar de muito ódio, e ela não mexia os braços. Ela vinha com o braço parado, assim. Ela conta que sentiu uma coisa muito ruim, mas ficou anestesiada. Ela não conseguia se mexer, ela não conseguia parar de olhar para aquela mulher. Então essa mulher veio se aproximando lentamente pelo corredor, passou pelo quarto dela e foi em direção à sala de estar. Na sala de estar tinha uma estante, e nessa estante tinha um livrinho do ofício da Imaculada Conceição. E estava no alto do móvel, quando ela ouviu um barulho. E foi um barulho forte, porque ela conta que os pais dela, que estavam dormindo, acordaram também com esse barulho. E ela diz que essa mulher que ela viu no corredor era a irmã dela, a Lia. Ela não sabe como ela conseguiu entrar na casa deles, mas também não sabe como ela conseguiu sair da casa, porque depois disso essa mulher, né, que era a irmã dela, entrou no quarto da mãe dela e de lá ela sumiu. Ela diz que foi a coisa mais louca que ela já viu na vida. Depois do susto, ela conta que se levantou, foi para a sala e viu o livrinho da Imaculada Conceição caído no chão. Os pais dela também levantaram e ela contou o que ela tinha visto, o que tinha acontecido. E a mãe dela disse que viu também ela passar ao lado da cama e depois sumir como fumaça. Só que o mais incrível foi ela ter entrado lá. Como é possível? Elas viram o espírito de uma pessoa que está viva. No mesmo dia, eles ficaram apreensivos com a Lia, né? E procuraram saber se estava tudo bem. Sim, estava tudo bem, ela estava bem, com saúde e sem falar com eles até hoje. E ela queria entender o que aconteceu naquela madrugada, porque até hoje ela não tem explicação nenhuma para isso. Se alguém souber, deixa nos comentários. E se você gostou desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Madrasta maledite. Vamos ver. A madrasta maledite dos contos de fada, tá? Esse é o título do relato. A madrasta maledite dos contos de fada. Ouvi muitas histórias de mulheres más, mas nunca conheci outra que se comparasse à minha madrasta. Meu Deus! Sempre entendi Branca de Neve e Cinderela. Graças a Deus fui criado longe, porém outros tiveram que viver com ela. É um moço, então, que nos conta? Não sei bem. Os nomes estão trocados. Aprendi que com essa senhora toda segurança é pouca. Meu Deus! Meu pai recebeu do meu avô materno uma boa quantia em dinheiro para que começasse a vida de casado com a minha mãe. Isso contém em um outro relato que você já leu. Meu pai abandonou a minha mãe quando eu tinha 2 anos. E a minha mãe grávida da minha irmã, a qual eu não... meu pai abandonou minha mãe quando eu tinha 2 anos e a minha mãe estava grávida da minha irmã. Irmã que não foi reconhecida pelo meu pai. Ele pegou o dinheiro do meu avô e se casou com outra mulher, a maledite. Depois desse casamento, eu não tive mais saúde, eu vivia doente. Tinha uma doença que ninguém descobria. Graças a Deus, um bom médico e a intercessão de São Benedito, sobrevivi a essa fase. Por conta dessa doença, a minha avó frequentava um centro espírita, que por um acaso, e para falar a verdade não foi por acaso, era o mesmo que a família do pai frequentava. Minha avó acreditava que assim ela ficaria sabendo o que acontecia com eles, mas foi o contrário. Meu pai pagava a dona do centro para levar informações nossas a ele. Minha avó entrou com processo de pensão.
Meu pai ameaçou tirar a guarda dos filhos da minha mãe e a minha avó desistiu do processo. Graças a Deus, fui criado com a minha avó, longe deles. Mas muitas coisas ruins que aconteceram com a gente, sempre acreditei a maledite. Era muito ódio. Depois disso, vi meu pai algumas vezes, sempre recebido na calçada, e ele acompanhado da maledite pendurada no braço dele. Eu entendia. Minha mãe sempre foi mais bonita. Minha mãe sempre foi mais bonita que ela. Eu não entendia, acho que é isso. Eu não entendia. Minha mãe sempre foi mais bonita que ela. O único atrativo da maledite era o dinheiro da família dela. Agora conto o que descobri depois, muitos anos depois. Eu e minha mãe abrimos um processo contra a maledite, porque a criatura, devido ao falecimento do meu pai, não nos incluiu no inventário. Um dia, um homem bateu na porta da casa da minha irmã e se apresentou como filho do meu pai e que vinha conhecer que história era essa do pai dele ter filhos fora do casamento. Ana, foi amor à primeira vista. Minha irmã e eu gostamos dele de imediato. Conheci minha cunhada nesse dia. Fiquei sabendo que tenho mais 2 irmãs. Bom, ele não falou aqui, os nomes estão trocados? Tá, os nomes estão trocados, tá. Conheci minhas 2 irmãs. Mari Casca, é isso? E Marivel. A dupla Cascavel. Ai, meu Deus do céu. Mari Casca e Marivel. A dupla Cascavel. Ai, amor à primeira vista? Peraí, quem que foi? Eu tô perdida. Um dia um homem bateu na porta da casa da minha irmã e se apresentou como filho do meu pai e que vinha conhecer que história era essa do pai dele ter filhos fora do casamento. Enfim, eles eram mais velhos, né? Bom, fiquei sabendo que tenho 2 irmãs, Mari Casca e Marivel, a dupla Cascavel, e fiquei sabendo pelo seu irmão as atrocidades da mãe dele. Minha cunhada vinha de outro relacionamento e tinha um filho dessa relação. Quando a maledite e o meu pai descobriram, queriam que o meu irmão desmanchasse o namoro. Meu pai comentou com ele se estaria preparado para ficar com uma mulher que estaria pensando em outro. Fiquei pensando se meu pai ficou com a maledite pensando na minha mãe. Meu irmão se casou, assumiu o filho dela. Nem o meu pai e nem a maledite foram ao casamento deles. Muitas vezes minha cunhada era recebida na calçada. Após a morte do meu pai, ela tentou excluir o próprio filho do inventário. A maledite. A maledite pressionava o meu pai para que ele passasse os bens para os netos e assim eu e minha irmã não receberíamos nada de herança. O meu pai respondia que tinha filhos e deixaria tudo para os filhos. Mantive contato com meu pai enquanto durou o inventário. Com meu pai, não. Da onde que eu li com meu pai? Mantive contato com meu irmão enquanto durou o inventário. Depois ele deixou de falar comigo. Aceitei, fazer o quê? Fiquei triste, mas não com raiva. A bruxa ficou solta na minha casa. Briguei com a minha irmã. Tudo que comprei com o dinheiro que recebi deu problema. As 2 casas herdadas foram invadidas. Tive que abrir processo contra o invasor, que morou 1 ano e meio de graça e ainda vendeu a casa para outro. Como assim? Com muito custo, reavi a posse da casa. Praga de madrasta é pior do que praga de mãe. Esse ano de 2019, em abril, 2 anos sem falar com meu irmão, recebo sua ligação. Ele chorava muito e me pedia perdão. Não entendi o que ele falava. Quando enfim ele se acalmou, explicou que havia me odiado a vida toda. Sabia da nossa existência e tentou nos manipular durante o inventário. Mas agora pedia perdão de todo o mal causado. Claro que perdoei. Sabia que a sua mãe me odiava e com certeza queria minha morte. Não achava que fosse culpa dele.
Ele explicou que morava em Portugal, estava muito mal, com câncer, que havia se espalhado por todos os órgãos e que não teria muito tempo. Aí quem chorou fui eu. Ele tinha 48 anos e um filho de 9 anos. Falei com ele todos os dias até o começo de maio, quando ele morreu. Minha cunhada disse que demos a ele a maior alegria em seus últimos dias e que ele morreu em paz. Minha cunhada falou que pouco antes de morrer, meu irmão tinha 2 desejos não realizados. Um era ter recebido um abraço do pai. Outro era ser filho da minha mãe. Tinha uma certa cumplicidade dos dois quando se encontravam. A primeira maldade da Maledite foi obrigar o meu irmão, assim que chegou em Portugal, a passar parte do apartamento deles em Portugal para ela. Essa era a condição deles poderem morar lá. O hospital onde meu irmão estava internado ficava a 40 minutos desse apartamento de carro. Meu irmão assinou para dar um teto à minha cunhada e o filho deles. Minha cunhada não podia trabalhar e a Maledite não podia cuidar do neto para minha cunhada trabalhar e nem acompanhar o próprio filho no hospital. Após a morte do meu irmão, a Maledite despejou toda a sua fúria na minha cunhada. Queria saber quando ela ia desocupar o apartamento dela. As escolas na Europa terminam o ano letivo em julho e ela não podia tirar o seu filho antes. Ela maltratava o menino e, para ajudar, Maricasca e Marivel foram para lá ajudar a mãe a martirizar a cunhada. Quando pegavam a minha cunhada chorando, perguntavam quando terminaria sua autopiedade e quando ela iria cuidar da vida. Ela ficou sabendo, através de uma amiga comum dela e da Maledite, que ela iria baixar os aluguéis para que a minha cunhada recebesse cada vez menos e que seu filho estudasse em escola pública, porque dela não receberia nenhuma ajuda e que ela odiava a nora. Eu e minha irmã, por termos e que ela odiava a minha nora, eu e a minha irmã, por termos matado o filho dela. Como você fala no canal, o mal sempre volta, né? Se ela fosse outra mulher, por pior que fosse ter crianças de outro casamento na sua casa, poderia ter sido uma segunda mãe para mim e para minha irmã. Eu poderia ter crescido com os meus irmãos. Maricasca e Marivel não quer saber da nossa existência. Meu irmão se foi, não tive tempo de conhecê-lo de verdade, não tive tempo de conhecer meu pai de verdade. E eu fico triste de saber que o meu irmão, o caçula, tivesse que sofrer e mesmo assim a Maledite não aprendeu nada. Tem horas que sinto pena. O perdoar é para quem perdoa. O perdoar é para quem perdoa. Ficamos livres. A desculpa, somente Deus. Por isso essa senhora está perdoada, mas não esquecerei o mal que me desejou e por isso a manterei longe. Ana, obrigado por ler este relato. Mais uma vez ficou longo e por isso peço desculpas. Abraço a todos com a bênção de Deus. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Triste, né? Poderia ser tudo tão diferente se tivesse amor, se tivesse compreensão, né? Um bom coração. Ia ser tudo tão diferente, tão melhor. Mas tem que ter gente ruim para estragar com a vida de todo mundo que tá em volta. É incrível. Aviso ou coincidência? Olá, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem? Tudo jóia? Se tiver nomes, já estarão trocados. Obrigada. Eu sou a fulana, tenho 36 anos, minha idade, e moro em Santo André. Santo André. Ana, desde pequena, o sobrenatural me cerca. Não sei ao certo se herdei da minha... Será que nós estudamos juntas? Ana, desde pequeno, o sobrenatural me cerca. Não sei ao certo se herdei da minha mãe e se já nasci com esse dom.
Bem, desde pequenos, meus familiares falavam: lá vem a fulana, espero que não sonhe com nada, porque sempre que sonha, algo acontece. Quando eu tinha por volta de uns 4 anos, a minha mãe conta que eu estava brincando com meu único irmão, Ciclano, e que de repente eu parei de brincar e comecei a chorar desesperadamente e gritava enquanto soluçava. Aí o meu braço... eu gritava enquanto soluçava. Ai, meu braço, tá doendo meu braço. Então ela pensou, eles estavam brincando, deve ter caído e se machucado. Mas ele disse que olhava, ou ela disse, não sei, quem que tava? Era a mãe, o pai? Ela disse que olhava e não via arranhão, nem vermelho, nem inchaço, nada. Mas resolveu me levar ao médico para desencargo de consciência. Vai que ela se machucou mesmo, né? Ela pensava. Então fomos ao médico e minha mãe fez a minha ficha e enquanto aguardamos, minha mãe viu a mulher de um tio meu, pai do meu primo Beltrano, e perguntou: oi, aconteceu alguma coisa com o fulanésio? Ela, muito triste, chorando, disse: sim, ele teve um infarto e acabou de falecer. Minha mãe ficou em choque, já ligou para a família e todos apareceram no hospital. Ana, minha mãe até esqueceu de mim. E pasmem, não me chamaram para consulta. E minha mãe conta que eu, assim que cheguei no hospital, parei de chorar e disse que não estava sentindo mais nada. Então ela entendeu que foi um aviso, porque se eu não tivesse chorado daquele jeito, esse meu tio iria ser enterrado e nem o filho ia saber da morte dele. Por quê? Porque, tá respondendo, porque a mulher não falava com ninguém da família e nem com os filhos. Eu não sei se foi coincidência ou um aviso, mas de alguma forma eu sabia. Não sei se foi tão sobrenatural, mas o que vocês acham? Comentem, por favor, mas com respeito. Grata, Ana, e a todos, beijinhos. Amo esse canal, ele é incrível. Um beijo pra você, obrigada. Então, a mulher de um tio do meu pai, essa mulher não ia muito lá com a família, então provavelmente ela não ia avisar ninguém que ele morreu, e aí ninguém ia lá ver. Será que não foi ele mesmo? Que já tava ali no espiritual, sei lá, e foi lá, viu que você era mais sensível ali, falou: eu vou apertar o braço dela pra ela reclamar, pra ir no hospital, pra eles verem que eu morri, senão eu vou ficar sozinho aqui. Será? Ai, curtinho. Vamos lá. Pássaro ou assombração? Oi, Ana, me chamo fulana, tenho 19 anos e sou da onde, pessoal? De onde? Paraná. Vim te contar algo curioso que aconteceu com meu irmão e com quem estava junto. Quer falar? Uma coisa? Tô começando. Não, tem um delay, você tá mostrando a camiseta. Vai mostrando no escuro. Termina, depois eu vi. Tá. Vim te contar algo curioso que aconteceu com meu irmão e com quem estava junto. Bom, era por volta de umas 11h30 da noite, eu tava na sala assistindo TV, sei lá, e meu irmão do meio, não sei se os nomes estão trocados, né? E o meu irmão do meio e a minha cunhada e o meu irmão mais novo e os meus pais estavam na varanda dos fundos conversando. Quando de repente o meu irmão fulano, que é o irmão do meio, escutou um passarinho cantando, sabe, tipo um assovio, e resolveu imitá-lo. E Ana, quanto mais o meu irmão imitava, mais o passarinho cantava e chegava mais perto. No fundo da minha casa, naquela época, porque isso já faz uns 6 anos, era cheio de árvores. À noite era uma escuridão só. Então aquilo veio cantando até chegar no pé de laranjeira que ficava do lado da varanda. E quando meu pai correu para iluminar com a lanterna, não tinha nada. Todos correram para dentro com cara de espanto e ninguém sabe explicar o que era aquilo.
Um tempinho depois, o meu pai contou isso pro meu avô, que já é falecido. E ele ficou muito bravo e disse para nunca mais imitarmos algo ou alguém que não sabemos o que é, e principalmente naquele horário. O que você acha, Ana? Estranho, não? Bom, esse foi meu relato curtinho. Tenho muitos ainda para contar que aconteceu com os meus avós. Vou enviar alguns ainda. Beijos, que Deus abençoe você e sua família. Eu sou viciada no canal e não perco uma live. Obrigada, um beijo para você. Então, eu não sei, porque tem vários relatos de assovios assim também, que a gente não sabe de onde vem, no sítio, em casa. Às vezes você até responde achando que é alguém, você vai ver, não é ninguém. Então, não sei se era um canto ou um assovio de passarinho. Uma vez meu sogro, a gente tava lá na casa da minha sogra, aí meu sogro falou, mas tem um passarinho cantando aqui. E a gente ficou escutando, falei, não tem passarinho cantando. E ele ia no corredor, falou, tem um passarinho cantando aqui, ó, é do vizinho. Aí minha sogra falava, o vizinho não tem passarinho, senão eu tinha escutado. Eu escutava, né? Nada. Aí daqui a pouco ele voltava, tem um passarinho cantando aqui no corredor. E nós saímos no corredor, ficamos olhando, mas caramba, e ninguém escutava nada. Só ele escutava, o Benjamin falou, tá escutando coisa. Ele falou, não tô louca, eu tô ouvindo um passarinho. E aí uma hora eu fui na cozinha e escutei o passarinho. Aí sabe o que era? O celular do Matheus estava na cozinha e cada hora que chegava um tweet, ele fazia... Sabe aquele passarinho? Era os tweets que chegava do Twitter lá no celular. E ele falava, eu sabia que eu tava escutando um passarinho. Falei, já achei que tinha assombração de passarinho lá. Vamos lá, proposta para venda da alma. Oi, Ana, é a primeira vez que escrevo, adoro vocês. Tenho 35 anos, moro sozinha e me considero católico, apesar de ter interesse em várias religiões. O último ano foi muito difícil, após descobrir a traição do meu companheiro, sou gay. Tivemos uma longa briga e nos separamos. Depois disso, passei meses trancada em casa, apenas bebendo e tomando remédio para dormir. Como você mesmo diz, quando bebemos, baixamos a nossa guarda para que coisas ruins se aproximem da gente. Pois é. Um certo dia, dessa rotina de beber e dormir, eu acordei com paralisia do sono. Sempre tenho, desde pequeno. E eu sei que a paralisia mistura a realidade com o sonho, só que dessa vez foi diferente de tudo que eu já vivenciei. Eu estava deitado na cama, acordei e sobre mim estava uma entidade, exatamente em cima do meu corpo, me abraçando de uma forma que envolvia todo o meu corpo. Apesar de me sentir preso pelo braço, era uma sensação confortante. A entidade, que acredito ser o coisa ruim, falou comigo. Disse se eu não queria dar a minha alma em troca de ajuda, acabar com o meu sofrimento. Eu disse que não, e ele insistiu mais algumas vezes, enquanto me mantinha preso nos braços, me mantinha preso no abraço. Apesar de ele ser uma criatura que se mostrava fisicamente medonha, de assustar, ele falava comigo de uma forma muito cordial, como se realmente oferecesse ajuda. Por fim, sem eu aceitar, ele deu um beijo na minha boca de uma forma bem carnal e prolongada. Depois disso, ele me soltou e foi embora e eu não consegui dormir mais, é claro. Infelizmente, ainda tenho períodos de depressão em que bebo muito e me deixo vulnerável. Mas nem tudo é ruim. Outra vez acordei com uma senhora e uma criança ao pé da minha cama. Acredito que fosse o espírito da minha avó e a minha sobrinha, que morreu ainda bebê, que elas estavam me protegendo. Apesar da tristeza que sinto, depressão e solidão, sou muito fiel a Deus e jamais aceitaria qualquer ajuda que não fosse vinda da minha própria fé. E desejo para todos que passam por momentos ruins que jamais se rendam. Grande beijo. É isso aí. Tudo passa. A fila anda, amigo. Um beijo.
Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 45 anos, gosto muito do canal e assisto há bastante tempo. Deixa eu só ver se tem música. É porque a gente sai do chat ali e perde a música. Aí. Gosto muito do canal e assisto há bastante tempo. Já fui sorteada no Superchat e sempre acompanho os relatos. O relato que estou enviando só terá um nome, que será devidamente alterado. É um relato curto, podendo ser contado junto aos demais. Não é pavoroso, mas é 100% verídico. Então vamos ao relato. No ano de 1998, eu cursava veterinária em uma cidade universitária muito famosa na zona da Mata Mineira. Havia me separado recentemente e por isso aluguei um pequeno apartamento para terminar o curso, já que formaria logo no ano de 2000. Morava então com a minha filha, Karina, com 4 anos na época. O apartamento onde morávamos era numa rua tranquila e no último andar do prédio, sendo o mesmo de 3 andares. Para chegar ao meu apartamento, tenho que subir 2 lances de escada, sendo que o acesso ao meu andar é feito por um portão separado onde só eu tenho a chave. Importante falar também que o corredor que dá acesso à minha escada passa por 2 janelas da casa da senhora proprietária do imóvel, onde a mesma pode ver claramente quando alguém passa por lá. Em um sábado, eu estava em casa com a minha filha fazendo almoço e ela desenhando na sala, sentada em uma cadeirinha daquelas de criança, na direção da única porta da casa que tem acesso à rua. Isso é importante. Percebi que havia acabado um ingrediente e resolvi descer e comprar no mercado localizado a 2 casas acima, na mesma rua. Desci, tranquei a porta com cadeado e saí. Tranquei o portão com cadeado e saí. Ao chegar em casa, depois de uns 5 minutos, a minha filha falou: "Mãe, uma mulher veio aqui." E eu fiquei surpresa, pois sabia que tinha trancado tudo, impossibilitando o acesso de qualquer pessoa ali. Fui então perguntar à senhora que mora embaixo se ela havia ido lá, pois como proprietária do imóvel, era a única a possuir outra cópia da chave. Ela estava em casa, mas disse não ter ido lá. Não abriu para ninguém também, e nem viu ninguém passando na sua janela. Então, com cuidado para não assustar a minha filha, eu fui perguntar o que a mulher queria, como ela era. E então ela disse do jeito dela, do jeito de criança dela. Ela disse: "Mãe, era uma mulher de roupa branca, bermuda, cabelo até o ombro preto e tinha uma criança com ela. Era um menino segurando a sua mão." A minha filha também falou que essa mulher não disse uma palavra, só ficou olhando para ela. Para minha surpresa, a minha surpresa foi maior ainda quando ela disse que já viu essa mulher na escolinha onde estudava, passando. Então perguntei se a viu conversando com alguém e ela disse que não, só passando, e sempre com uma criança. Além disso, eu não gostava de deixar criança sozinha e por isso fui muito rápido. Não mais que 5 minutos. Nem daria tempo, se fosse o caso, de alguém abrir o portão, ficar lá em cima e descer, sendo que ao fazer isso, impreterivelmente, teria que cruzar comigo nos 3 lances totais do prédio. Ana, não tem explicação até hoje para isso. Sei da facilidade das crianças em enxergar o mundo espiritual e não temê-lo. Tanto que ela continuou desenhando mesmo após a visita da mulher, como se nada tivesse acontecido. Mas eu me pergunto, quem seriam? Espíritos desgarrados que viveram naquele lugar? Algum tipo de guardião, protetor, um anjo? Acredito nunca saber, mas posso afirmar que isso aconteceu realmente.
Obrigada por ter lido meu relato. Tenho outros que enviarei posteriormente. Abraços a todos do canal, a você, o Matheus e os Rampirinhos. Grande beijo. Beijos pra você também. Muito obrigada pelo relato. Deixa eu anotar aqui que eu li. Ah, vai saber, né? Mas ela viu na escola também, essa mesma mulher com a mesma criança? Será que alguém ligado a ela tá passando? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Os livros do falecido pai. Oi, Ana, Matheus e família assombrada. Espero que todos estejam bem. Fazia tempo que queria enviar este relato para vocês, mas hoje, nessa madrugada chuvosa, com a primavera se anunciando, de quando? 11 de setembro de 2021, eu me senti mais à vontade para escrever. Sou a fulanona de São Paulo, Zona Oeste, tenho 39 anos. Essa é a última oportunidade que tenho de dizer isso, pois em menos de um mês completo 40. Todos os nomes do relato estarão trocados. Esse relato aconteceu em 2001 ou 2002, com meu então namorado Júpiter. Nós adorávamos ler livros, até fazíamos competições para ver quem lia mais livros em um mês. E quem ganhasse recebia uma quantia em dinheiro do outro como prêmio. Olha que beleza! Júpiter tinha um amigo muito próximo, que vou chamar aqui de Ricardo. Ricardo já era órfão de pai e mãe na época, morando apenas ele e seu irmão na casa que havia sido de seus pais. Como Júpiter e Ricardo eram muito amigos, um sabia dos gostos do outro. Um sabia dos gostos do outro. Então, um dia, Ricardo apareceu na casa de Júpiter com uma pilha de livros que havia sido de seu falecido pai. Ele disse para Júpiter ler os livros com calma e que não havia pressa em devolver, mas que tomasse cuidado, pois seu pai adorava aqueles livros. Eita! Depois que Ricardo foi embora, Júpiter, em seu quarto, começou a ver e folhear livro por livro. Nós, leitores, temos manias, como reparar em cada detalhe dos livros, sabe? Desfazer orelhas que possam ter, passar a mão na capa, cheirar os livros. Júpiter fez tudo isso e logo começou a ler um dos livros. Leu por horas. Nem foi jantar quando sua mãe o chamou. Júpiter era uma pessoa que realmente não gostava de comer. Olha, gente, é o contrário, né? O contrário, assim, das pessoas. A certa hora da madrugada, teve que ir ao banheiro. Depois de usá-lo e abrir a porta para sair do banheiro, ele viu nitidamente o rosto do pai do Ricardo estampado na porta, como uma tatuagem. Era como se o rosto estivesse desenhado para parecer uma tatuagem. Sabe aqueles desenhos que imitam tatuagens? Era parecido com aquilo. O rosto nada disse, apenas ficou imóvel olhando para o Júpiter. Júpiter, muito assustado, voltou correndo ao seu quarto, pegou todos os livros, colocou de volta na sacola que Ricardo tinha trazido e deixou em um cantinho da sala, voltou para o quarto, deixando a luz e a televisão ligados o resto da noite. No dia seguinte, se apressou para devolver os livros a Ricardo e contar o que aconteceu. Ricardo, muito emocionado, disse que então seu pai não havia gostado dele ter emprestado os livros. E ali mesmo pediu desculpas ao seu pai. Júpiter fez o mesmo, mas por medo de ver o espírito novamente, só por isso ele pediu desculpas. Mas depois desse dia nunca mais viu aquele rosto. E esse foi o relato, Ana. Não é assim tão assustador e nem muito longo, mas eu achei interessante enviar. Não devemos emprestar, nem pegar emprestado, coisas pessoais de quem já faleceu. Foi essa a lição que eu tirei. Vai ser uma grande honra para mim se você ler esse relato. Eu sei que há muitos e muitos relatos esperando para serem lidos, mas a esperança é a última que morre, né? Muito obrigada, Ana.
Beijos para você, Matheus, bebês rampiros, os bebês de 4 patas e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu acho que não é todo objeto que não deve ser emprestado, ou enfim, que não é toda pessoa que faleceu que é ligada nisso. Nesse caso em específico, eram objetos que o pai dele era muito apegado, gostava muito, tinha uns ciúmes daquilo. Então, esse tipo de objeto talvez tenha aí um perigo. Quando a pessoa morre, né? E, por exemplo, nossa, essa caneta eu não gosto de emprestar para ninguém, ela é meu xodó, e não sei o que. Aí a pessoa morre, o parente vai lá e fala, tá, pode levar essa caneta. Fala, não, a minha caneta não. Sabe? Agora, se for outra coisa, pai, pode dar esse daqui, esse prato, não ligo. Né? Depende do falecido e da relação que ele tinha com aquele objeto. Né? Não é todo e qualquer objeto ou pessoa falecida que vai reclamar aquilo, eu acredito. Certo? Tá. Então, próximo relato. Com quem minha cachorra estava brigando? Olá, Ana, meu nome é Fulana, pode me chamar de Fulana sem problemas. O relato que vou contar aconteceu comigo e com uma amiga. Pode chamar a minha amiga de Luana. Quando eu tinha uns 12 anos, eu brincava muito com uma amiga que morava perto da minha casa. Eu morava em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, e estudava um pouco longe. Eu ia com um ônibus escolar que dava algumas voltas e era demorado para eu chegar em casa. Eu estudava à tarde e chegava em casa quase 6 horas da tarde. Eu e minha amiga pegamos um costume de ir brincar em um riozinho de argila depois da aula. Nós tínhamos que atravessar uma roça e um mato para podermos chegar e já começava a ficar escuro. Uma cachorra de rua que eu e ela estávamos cuidando nos acompanhava todos os dias. Colocamos o nome dela de Mel. Ela era uma vira-lata, porte médio, com a pelagem branca e o rabo cinzento. Em um certo dia, fomos para o riozinho, como de costume, e a Mel nos acompanhando. Quando a gente chegava lá, precisava descer um barranco para ter acesso à argila e usávamos uma árvore fina do lado do barranco de apoio para subir e descer. A gente se agachava ali e ficava brincando no barro. Então foi assim que ouvimos a Mel, que sempre ficava por perto, brigando com alguma coisa. Nós nos levantamos para olhar. O barranco não era alto, então conseguíamos ver bem. A Mel estava a uns 2 metros da gente e ela estava brigando realmente, mas não havia outro cachorro. Ela atacava, ela mordia, às vezes até tentava ficar em pé, rosnava. Era igual uma briga de cães, mas não tinha outro cachorro, era só a Mel. Nesse momento, entrei em choque e olhei para minha amiga Luana, que me olhou de volta com o mesmo olhar de incrédula. Era como se nesse olhar a gente se perguntasse, você tá vendo mesmo que eu? Então a gente subiu o barranco tão rápido, de uma forma que nunca fizemos, e corremos. Ela conseguia correr mais rápido na minha frente, porque estava usando aquele crocs fechado. E os meus pés molhados e com barro escorregava no chinelo e tinha dificuldade para correr no meio do mato. Corremos até chegar na minha casa. Foi assustador para nós. Sempre acreditei nessas coisas e quando falamos sobre isso, acreditamos que a cachorra talvez estivesse nos protegendo de algo que não conseguíamos ver. A Mel voltou depois, normal e sem nenhum arranhão. Será que ela nos protegeu? Sempre quis mandar o meu relato. Já aconteceu outra coisa estranha comigo, mas hoje eu quis muito mandar este. Hoje eu tenho 21 anos e lembro sempre com muita clareza desse dia. Um beijo, Ana, um beijo a todos. Muito obrigada, um beijo para você. Eu acredito que sim, né? Muitos cães, não sei se todos, talvez eles sejam como nós, uns mais, outros menos. Mas talvez todos sim, uns mais, outros menos. Eles veem
o que a gente não vê e tudo mais. E eu acho que pode ter visto algo ameaçador por ali, sim, que poderia fazer algum tipo de mal. E ela foi pra cima daquilo. E vocês, assustados, saíram de lá. O que objetivo cumprido, atingido. Então ela pode sim ter protegido vocês, eu acho, de algo. Vamos ver este daqui. Feitiço de enjaulamento. Oi, Ana, meu nome é fulana. Os nomes estão trocados. Ok, muito obrigada. Comecei a sentir, sempre à noite, algo espremendo a minha alma. Era como se estivesse apertando ela toda para colocar numa caixa. Sabe? Assim, sempre quando eu estava dormindo. E aí eu acordava às 3 da manhã. Era terrível essa sensação de alma sendo espremida, sendo espremida a 360 graus. E estranhamente, na mesma época, um conhecido meu, da época da faculdade, começou a me ligar para sair. Eu estava solteira na época e fui sair com ele, começamos a ficar e depois começamos a namorar. É um rabo passando aqui. E aí depois começamos a namorar. Mas ele morava no interior e eu na capital. Eu não entendia porque eu era tão besta pra ele. Eu parecia cega. Um fantoche nas mãos. Não, gata, tá tomando minha água. Não, mãe abusada. Ah. Aí volta. Foi mal tomar água se a gata já tomou. Ah, meu copo tá cheinho. Que dó. Matheus, a gata tomou minha água. Vou pôr lá pra vocês tomarem agora. Bom, eu tenho que pôr um negócio em cima aqui, ó. Pronto. Bom, continuando. Desculpa, assustei vocês. Pra variar. Então, eu parecia um fantoche na mão dele. Porque a minha personalidade não é assim. Bom, geralmente, quando alguém está mentindo ou apronta, eu descubro logo. O meu apelido é FBI. Tá com frio? Tô. Ai, que legal. Ai, que chique. Ó, depois eu mostro. Bom, meu apelido é FBI. Eu sou leonina e tenho um gênio bem forte. Mas esse tempo que estava com ele, nem eu me reconhecia. Eu estava completamente abestalhada. Mas vamos pro foco do relato. Como notei que tinha algo errado comigo, resolvi fazer um jejum de 37 dias por libertação. Um dia para cada ano de vida. Então eu ficava 17 horas em jejum e nesse período eu orava o Salmo 91, louvava, pedia a Deus que quebrasse toda a bruxaria, oração contrária, feitiçaria, olho gordo que tivesse sido feito para minha pessoa, desde o ventre materno até os dias de hoje. Fiz isso durante 37 dias. Desde criança eu tenho o dom de visão. E desde que comecei a me envolver com esse rapaz, eu senti aquele lance de espremerem a minha alma, como se colocassem dentro de uma caixa. E nunca mais tinha tido nenhuma visão. Quando falo visões, são visões espirituais. Mas como estava afastada da igreja, eu achei que poderia ser isso. No 36º dia de jejum, ou seja, faltando só um para terminar isso, no 36º dia eu tive uma visão telada. Visão como se tivesse uma tela por cima dos meus olhos. Igual ela colocou uma foto aqui, mas imagina assim, você tá olhando para um ambiente através daquelas telinhas de quadra, sabe? Quando tem aquelas telas que separa a quadra de esporte, assim, ou telinha de portão, uma tela. Então, por isso, é como se ela tivesse aquela visão, mas através daquela tela.
Cadê? Tá, então tive essa visão como se tivesse uma tela na frente dos meus olhos. Eu enxergava como se fosse do lado de dentro e por fora tivesse uma tela nos meus olhos. Eu não entendi a visão na hora, mas me chamou a atenção, pois nessa visão eu estava na Itália, em uma praça famosa de lá. Guardem essa informação. Depois eu tive outra visão. Eram gravetos, 4 gravetos, embaixo de um pano preto, no sentido horizontal, e tinha o meu nome embaixo dos gravetos. Lembrei, eu já vi isso antes. Sim, já li num livro de libertação. Isso é um encantamento de jaulas. Um encantamento de jaula é um tipo de encantamento muito forte, usado por satanistas e bruxos de alta magia. A pessoa literalmente é colocada numa jaula espiritualmente falando, para que não possa ver as ações erradas de alguém, tipo ficar cego para aquelas ações erradas, ou para acreditar nas mentiras de alguém. Nada mais é que uma forma de limitação da realidade. Os satanistas injetam pensamentos na mente da pessoa, tornando a pessoa cega espiritualmente, um fantoche na mão do enjaulador. Basicamente é isso, o enjaulador domina você. O maledito me enjaulou, por isso eu estava tão besta por ele. Todo mundo me alertava sobre ele e coisas ocultas com que ele mexia, e eu não acreditava. Lembra da visão telada? A tela era a jaula, espiritualmente, né? Espiritual. Espiritualmente eu estava enjaulada. Por isso que eu via aquela praça famosa na Itália, como se estivesse por dentro de uma jaula. A tela fazia parte da jaula, e a cidade da Itália, que tem essa praça, foi construída pelo imperador que tem o mesmo nome do maledito. Coincidência? Então, eu orei fortemente e jejuei por 40 dias para quebrar esse feitiço, e assim foi feito. Eu vi uma luz forte entrando naquela jaula e arrebentando tudo. E depois disso, peguei nojo, aversão ao maledito. Então, é um relato de maledito esse aqui. Ao maledito. Bloqueei ele e acreditem, 7 dias depois, voltei a sentir aquela coisa espremendo a minha alma. Mas orei e perguntei a Deus. Agora não tem como ele me enjaular. Eu tô em santidade, voltei para a igreja, por que eu tô acordando às 3 da manhã e sentindo ele querer me enjaular de novo? E aí uma voz suave disse, olhe embaixo da cama. Eu olhei e tinha um prego todo enferrujado. Era um ponto de contato, a legalidade, a brecha. Como aquele prego foi parar ou se materializou ali? Eu não sei. Joguei ele fora e aí tudo passou. Nunca mais falei com ele, mas acredite, ter a sua alma enjaulada no mundo espiritual é horrível. A sensação de ser enjaulada no espiritual é como se você fosse apertada na alma 360 graus. Hoje em dia eu oro todas as noites o Salmo 91 e sempre peço a Deus para nunca mais eu ser enjaulada. Ok, nossa, essa daí é nova para mim, mas é aquele sentido lá, né, de te prender. E é o que acontece em alguns casos de maledite, que a gente vê que quando as pessoas ficam cegas, não conseguem enxergar, geralmente nos casos de maledite a gente percebe isso no relato, fala, como que eu não enxergar, mesmo com amiga, nossa, eu fazia tudo por ela, pela minha amiga, ela tipo pisava em cima de mim, e até a gente escutando o relato fala, meu, como que você não fez nada, mete a mão nessa... Você fala, mas eu não via isso, né? Eu não enxergava, então é mais ou menos isso, né? Acreditava, todo mundo faz o que ela quer, por mais que tá na cara que, meu, pelo amor de Deus, né?
Entendeu? Mais ou menos isso. Mas nesse caso ela teve a visão, tudo, ela sentia esse aperto. Alguém aí já sentiu, já passou por isso? Será que passou por esse enjaulamento espiritual? Deixem aí nos comentários. E se for comentar, que seja com respeito. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.